Olá pessoal, eu estou aqui com esse vídeo para mostrar para vocês um defeito do aerosino da Nespresso, desse modelo de cafeteira que é a C120. Ele já está aqui com leite no nível mínimo e eu vou ligar aqui para vocês verem o defeito dele. O LED está aceso, mas ó, mexe, ele fica inconstante. A gente vai abrir o aparelho para a gente verificar. A princípio, posso dizer que seja um problema no relé também. Ele tá dando uns estalozinhos. Vamos ver como é que é o relé dele, nesse modelo. E eu tô aí mostrando para vocês o possível defeito dele. E a gente vai estar executando a manutenção. Aqui, como vocês podem ver, quando ele liga, o LED apaga às vezes e ele fica nessa função aqui, girando, mas não esquenta. Você nem sabe qual modo que ele está trabalhando. Porque ele tem um tempo para ficar nessa função, para não sobrecarregar o sistema. Na função em que o LED fica azul, quando você aperta por 2 segundos, ele executa essa manobra, mas não esquenta o leite. Ele faz a espuma, mas não esquenta o leite. Na outra função em que o LED, apenas com um toque rápido, fica vermelho, ele tanto esquenta o leite quanto faz a espuma. Mas ele tem um tempo para parar. E quando eu desligo, ó, acontece isso. Às vezes não volta, o LED fica assim. Bem pessoal, agora a gente vai desmontar ela. Vamos retirando esses 2 parafusos e retirar a solda desses cabos de alimentação. Para a gente poder remover a placa e analisar ela para encontrar o defeito. Removidos os 2 parafusos, a gente vai tirar essa pecinha aqui de plástico, que ela é, além de ser um limitador do botão, essa peça aqui, ela dá um brilho a mais. É uma pecinha de acrílico, dá um brilho a mais quando o LED, indicador de funcionamento, seja vermelho, que está aquecendo, ou azul, que está funcionando no frio, estiver aceso, ela aumenta o brilho, que dissipa a luz. Aí vocês puxam com cuidado para não quebrar a trava, que ele sai. Ele tem 2 travinhas assim, ó. Tem cuidado para não quebrar as travinhas, para aí a gente poder remover essa solda aqui, ó. São 4 pontos de solda. 1, 2, 3, 4. Que a gente vai remover para poder estar tirando a placa dessa posição. Vocês podem acrescentar um pouco de fluxo de solda em pasta, né? Nos pontinhos aqui para tá facilitando aqui a remoção. Tem gente que tem fluxo de solda, tem gente que usa solda em pasta. E eu tô usando aqui o meu, tô usando solda em pasta. Quer dizer, fluxo em pasta. Perdão, fluxo em pasta para poder fazer a remoção aí.
Pessoal, vou estar utilizando esse ferro de solda que eu adquiri recentemente. Ele já tem o sugador de solda integrado nele. Foi uma aquisição que eu fiz recentemente, que é uma praticidade maior, né? Para estar removendo os componentes, entendeu? E com mais facilidade, porque você tem que estar utilizando as duas mãos para remover o componente, uma com ferro de solda, outra com sugador. Aqui, ó, viu? Saiu com facilidade. É só deixar ele esquentar. Quando vocês perceberem que o local, o ferro já tá, a solda já tá no ponto, aí vocês acionam o botão que ele suga a solda. Essa fumaça aí é da pasta de solda que tá evaporando com calor. Aí, pessoal, consegui retirar a placa da posição. E agora a gente vai poder analisar os componentes individualmente para poder verificar o motivo do não funcionamento. Para mostrar um pouco mais para vocês, esse aqui é o conector do motor. O motor, no caso, seria esse motorzinho aqui, que faz girar lá o dispositivo quando está encaixado, para poder fazer espuma. E o outro conector é no componente para medir a temperatura. Então, pessoal, retirei a placa e agora a gente vai medir nessa parte dois componentes que são essenciais para o funcionamento do aerocino. O primeiro componente é esse fusível térmico. Esse fusível térmico, não sei se vocês vão conseguir visualizar, eu consigo enxergar daqui. Ele é um fusível térmico de 250 volts a 5 amperes. Se vocês não relembram ou vocês não sabem, o fusível térmico ele tem uma função muito importante. Ele é encontrado em cafeteiras, principalmente essas panelas de arroz, essas chaleiras elétricas, né? Fervem água. Ele é um componente importante porque ele é, como é que eu posso dizer? Ele é utilizado para a proteção térmica do aparelho, do eletrodoméstico. E nesse aparelho, ele tem a função de proteger caso de superaquecimento. Se houver um superaquecimento e passar da linha dele que ele suporta, de temperatura, ele vai abrir e vai romper, como se houvesse um curto-circuito em um fusível normal. E como é que a gente testa esse componente?
A gente testa ele na escala de continuidade. É muito simples. Vocês vão pegar o multímetro de vocês, ó, colocar nessa escala aqui, que é a escala de bip, diodo, que é a escala de continuidade. Nessa escala, o multímetro ele vai fazer um aviso sonoro caso a continuidade esteja acontecendo. Aqui, ó, vou encostar a ponteira vermelha e a ponteira preta. Ó. Então tá acusando continuidade. E aqui a gente vai testar a continuidade do fusível térmico. O que a gente vai fazer? A gente vai encostar a ponteira do multímetro nas duas pontas, nos dois terminais dele. Um dos terminais é esse aqui. Tá um pouco sem jeito aqui para segurar, mas aqui, ó, uma das ponteiras é essa aqui e a outra é essa aqui. Eu vou estar utilizando agora uma garra que é melhor, né? Uma garrazinha que ajuda melhor do que ficar segurando. Ó, uma ponteira aqui, a outra ponta é essa daqui. Então, tá acionando o bip, a corrente está passando. A corrente está passando pelo fusível, entendeu? Tá gerando a continuidade e o aviso sonoro no multímetro. Isso é um indicador que o componente está, ó, tá ok, está funcionando sem problema, não precisa ser substituído. Aqui nós temos outro componente também que é muito importante para o funcionamento do aerocino, que é esse componente aqui. Eu identifico ele como um termistor. Na placa ele é conectado nesse terminal aqui, ó, se dá para você enxergar, esse primeiro aqui, e tá escrito NTC bem aqui em cima, ó, NTC. Então é um indicador que ele é um termistor. E o que seria um termistor? Bem, o termistor ele é um componente eletrônico que identifica a temperatura no local onde ele está ali instalado, e dependendo do tipo de termistor NTC, ele abaixa ou ele aumenta a resistência dele para poder eliminar a passagem de corrente. E o que acontece aqui é que essa plaquinha aqui, a qual aqui ele está encostado, não sei se vocês estão percebendo aqui, ele está aqui, ó, esse garotinho aqui, ele tem uma pasta térmica branquinha e está encostado nessa placa aqui. Essa placa é uma placa indutora, ela esquenta. É ela que vai gerar o calor que vai fazer o leite aqui dentro do aerocino esquentar. Só que o leite ele tem que esquentar até uma temperatura X. Ele não pode ultrapassar da temperatura ideal para que ele faça a espuma, né? Senão ele vai perder a propriedade ao qual ele foi fabricado. E o leite não vai atingir o ponto ideal para fazer aquela cremosidade. Então ele tem essa função. Quanto maior a temperatura
que essa placa atingir, menor vai ser a resistência. E a resistência vai chegar num ponto em que ela vai ficar tão pequena que a corrente vai deixar de circular entre esses dois pontos. E nesse momento, nessa parte do circuito onde ele é ligado, ele vai desarmar o aquecimento como modo de proteção. Ele vai interromper a passagem de corrente que alimenta esse circuito e faz a placa indutora aquecer. Então a gente mede ele também de uma maneira muito fácil. Eu vou agora aqui retirando ele aqui, ó. Nessa altura ele sai com muita facilidade daqui. Você tem cuidado para ele não se perder, porque tem uma molinha. A gente retira ele. Vamos deixar essa parte aqui de lado. E nessa parte agora, a gente vai tirar ele dessa caixinha aqui, ó. Pronto. Por enquanto eu vou trabalhar só com ele. Não sei se vocês estão vendo, ó. Vendo aí, tem dois terminais. Esse branco aí é pasta térmica, que facilita a troca de calor. E agora a gente vai medir ele para ver se ele tá legal ou não. Então, pessoal, a gente vai utilizar o multímetro. Dessa vez a gente vai colocar o multímetro na escala ômica, tá? A gente pode deixar em 200K para a gente poder estar medindo ele. Esse componente você vai encontrar pesquisando no Google: sonda para cafeteira, sensor térmico de caldeira, termostato. Vai aparecer vários nomes diferentes, mas vocês têm que entender que ele é um sensor NTC. Uma sonda NTC é um sensor NTC de temperatura, que ele nada mais é do que um sensor que consegue captar as variações de temperatura. As variações de temperatura que vão acontecer nessa placa, nessa área aqui, que é a parte que aquece o leite. Então, ele sofre uma variação de uma grandeza elétrica. Assim, sensores, eles podem sofrer com a variação de várias grandezas, como corrente, tensão, que vai de acordo com outra grandeza física, sobre a luz, sobre o som, temperatura, movimento, vibração. Mas a grandeza física que ele trabalha é a corrente pela temperatura. E conhecendo essa relação entre essa variação da resistência e da temperatura, a gente consegue medir, né, com um circuito específico o valor da temperatura ferida lá para ele estar trabalhando. Então ele tem uma variação de resistência à medida em que ele sofre uma variação de temperatura. Eu vou fazer um teste aqui rápido para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Inicialmente aqui, como eu falei, ó, coloquei o multímetro na escala de 200K. Eu vou estar medindo aqui com as ponteiras e ele vai me dar um valor. Vou segurar aqui com a mão aqui, e a outra ponta aqui eu vou deixar afastada. Aqui, ó. Ele tá me dando o valor de 88, 89, 90 ohms. Eu utilizando aqui um ferro de solda, eu vou aproximar o ferro de solda nessa parte aqui, que é a parte que fica em contato lá com a placa que esquenta lá no aerocino. Conforme a temperatura vai aumentando, ele vai diminuindo a resistência ômica.
Deixa aqui mais próximo aqui para vocês verem. Ó, conforme eu vou encostando, vocês vão ver que a temperatura ela vai diminuindo. Temperatura não, a resistência. A temperatura aumenta e a resistência vai diminuindo. Isso é o que acontece quando ele está em contato lá com a placa. Conforme você programa o aerocino para aquecer o leite, a placa vai ser aquecida até um determinado ponto em que o circuito vai identificar que é o ponto certo e ele vai encerrar o aquecimento. Isso é só para vocês terem noção que, ó, quanto mais a temperatura aumenta, menor a resistência fica. Ó, afastei, ele vai voltar a aumentar novamente. Então isso é um indicativo que o componente está bom, que ele não está com defeito. O próximo componente, pessoal, é esse motorzinho aqui. Esse motor aqui faz girar o acessório aqui para fazer espuma. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou desmontar ele para a gente fazer um teste rápido nele. Vocês vão tirar esses dois parafusos. Muito cuidado para não perder. Ele tem mais uma particularidade aqui. Nessa parte aqui, com muito cuidado, vocês vão remover a tampinha, porque ele tem dois ímãs aqui. Esses ímãs, eles geram o campo magnético aqui dentro e geram um campo magnético para poder fazer girar essa parte aqui, o componente que fica aqui dentro, para fazer espuma, através do eletromagnetismo. É um ímã atrás do outro, um lado atrai, o outro lado empurra. Essa pecinha ela é só encaixada, mas vocês devem tirar com bastante cuidado para não perder o ímã. Ó, tirou aqui a pecinha e aqui, ó, são dois ímãs, tá vendo? A gente deixa aqui separado também. Essa parte aqui vocês vão remover, tirar ela, para tá tirando essa outra aqui. E aí então vocês vão dessoldar os dois fios para poder chegar até o motorzinho. Aqui eu já removi, pessoal. Então eu quero que vocês atentem a essa informação, ela é muito importante. Aqui está escrito o modelo desse motor, RF 500TB 12560. Ele é um motorzinho que funciona a partir de 6 volts. A gente pode testar ele na escala de continuidade. Vocês colocam aqui, ó, nessa escala de bip continuidade. E vocês veem que a polaridade, ele tem uma marcação aqui desse lado, que é o negativo. E do outro lado que informa que não está marcado, mas é o positivo. Ele tem que, no momento que eu encostar aqui as duas ponteiras, ele tem que dar continuidade, tem que fazer o bip. Porque ele está me indicando que a bobina que tem dentro dele está ok. Se ele não fizer esse barulho ou ficar intermitente, então quer dizer que ela está com problema, que ela está suja.
Caso necessite a substituição, vocês só podem substituir pelo mesmo modelo, porque tem modelos aleatórios que esse eixo aqui, ele altera o tamanho. Tem uns que são mais compridos, outros são menores, outros o diâmetro desse eixo é maior. Então isso vai influenciar na posição em que o ímã vai ficar dentro, apoiado lá dentro, para fazer girar o acessório que faz a espuma. Influencia muito, então é importante você substituir por um igual. Aqui eu vou estar encostando as duas ponteiras para a gente fazer esse teste. Aqui com a carcaça, não deu nada. E aqui ele me deu um valorzinho, ó. Uma hora tá bipando, outra hora não. Então ele tá dizendo que não tá legal. Então pessoal, já troquei por um outro. E vou agora, já aproveitei aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já coloquei no local. Colocar o parafuso. Não esqueça de colocar os parafusos de fixação, que é muito importante. Ó, a distância é ideal para ele girar. E aqui vocês vão colocar os ímãs. A posição deles é essa. E por último aqui, a pecinha que vai fechar e não vai deixar eles saírem com facilidade. Aí vou refazer aquele teste para vocês verem a escala de continuidade. Agora com o motor novo. E tá bipando. Então tá legal. E agora pessoal, nós estamos com a placa. E eu já analisei os componentes. Identifiquei alguns componentes com valores alterados. Se faz necessário que vocês meçam os valores de todos os resistores que estão aqui presentes. Esses resistores, eles estão em código. Então, hoje em dia está muito fácil você descobrir qual é o código, qual é o valor do resistor através do código. Vocês podem baixar o aplicativo que tem lá que dá toda a literatura para vocês dos códigos, entendeu? Para vocês estarem identificando o valor do resistor e medindo, sabendo se realmente esse resistor está com esse valor. Se ele tiver com o valor alterado, então é necessário que você troque ele, faça a substituição. Um componente que eu tive muita dificuldade em estar identificando ele foi esses 3 componentes aqui. Esse, são o mesmo componente. Ele é um transmissor, ele é um transistor NPN SMD. Só que quando vocês derem o zoom no microscópio, aqui no corpo dele só está escrito 6B e a letra P deitada.
Então, vocês buscando aí na internet, vai ser um pouco difícil vocês encontrarem colocando apenas isso. Essa letra P até me atrapalhou na pesquisa, porque eu não identificava que tipo, o que ela significava. Mas quando eu me aprofundei mais e busquei mais, e com a ajuda de algumas pessoas na internet, em grupos, algumas pessoas de bom coração, eu consegui acessar o datasheet desse componente. E na verdade essa letra P, ela nada mais é uma indicação de onde o componente foi fabricado. Ela pode vir tanto com a letra P ou com a letra T. Com a letra P indica que ela foi fabricada em Hong Kong, e com a letra T indica que ela foi fabricada na Malásia. O valor dela, o número dela equivalente, que vocês vão encontrar com mais facilidade, é o BC 81725. Eu vou até deixar aqui um depoimento para vocês, que às vezes a gente pergunta em grupos, né? Porque não porque a gente não é o cara, entendeu? A gente pergunta porque faz parte, ninguém nasce sabendo de tudo. Tudo faz parte de um processo. Assim como a gente tem que ter humildade para perguntar, a gente também tem que ter humildade para informar. E assim, infelizmente, tem gente que se acha melhor que outras pessoas. E teve um cidadão aí num grupo aí, que eu não vou citar, e o cara veio querendo me diminuir e quis me humilhar pelo fato de eu não conhecer o valor desse componente. E eu não dei atenção ao que ele falou, muito menos dou atenção para esse tipo de gente. Eu não nasci sabendo, mas eu compartilho o máximo de informação que eu posso, porque um dia eu posso precisar. E eu sei que é a lei do universo, né? A lei do retorno. Se você semeia coisa boa, você vai ter coisa boa. Esse tipo de gente, felizmente, a gente não está livre de encontrar na internet e nesses grupos de eletrônica, porque às vezes passam despercebido e só depois esse tipo de gente vai se apresentar. Acho que uma pergunta simples dessa é uma pergunta de uma pessoa que, sei lá, não sei qual é o pensamento deles. Então, peço a vocês que se encontrarem uma pessoa desse tipo aí, nem percam tempo batendo boca, porque não vale a pena. Esse tipo de gente aí gosta disso, de bater boca, desse tipo de bope. E quem busca conhecimento vai encontrar esse tipo de gente, mas não desanima não. Desanima não, porque o objetivo é outro. E você foca no seu objetivo e esquece as pessoas. E quando você puder ajudar também, seja humilde e ajude. E foi isso, pessoal. Esses 3 componentes foram os mais difíceis de ser encontrados. E o outro componente também de ser identificado no datasheet. O componente que eu tive dificuldade de encontrar foi esse relé aqui. Esse relé não tem para vender aqui no Brasil. Eu consegui encontrar ele só no eBay, entendeu? Comprando um lote de 10 unidades. Eu pedi pelo eBay, chegou em 15 dias. E ele tá com defeito também. Eu vou substituir ele. Esse capacitor também tá com defeito. E esse outro componente que eu medi também, que é esse transistor, é o... Deixa eu lembrar aqui qual é, se eu consigo ver direitinho, que é o LNK 306. É isso mesmo, LNK 306. Ele também está com defeito. A gente vai estar substituindo esses componentes e remontando aí para fazer voltar a funcionar, tá? Eu vou pular essa parte aí da substituição de componentes para não
perder muito tempo aí no tamanho do vídeo, que já tá bem longo. Bem, pessoal, já removi os componentes. Acabei encontrando também mais esses capacitores. E substituí também. Diodo também, os três diodos que tinham, eu substituí também. E esse regulador de tensão de 5 volts também, substituí ele. Tá aqui já a placa montada. Coloquei os fios também atrás. Pasta térmica lá no sensor NTC. E agora a gente vai montar ele lá na base do Aerosino. Bem, pessoal, agora vem a parte finalização, né? A gente vai ter que encaixar essa parte na outra. No início do vídeo eu não expliquei como é que desmonta isso aqui, mas é bem simples. Para desmontar, você vai utilizar esse tipo de chave aqui, não é chave de fenda, é aquela chave espiral. Você desparafusa e você vai puxando lentamente, porque ele é apenas encaixado. Vou fazendo um leve movimento assim, ó, para frente e para trás e puxando até ele sair. E para poder montar novamente, é só você visualizar esses encaixes aqui e a parte frontal do botão, que é essa parte aqui. Ela ficou voltada para frente. Então, ó, esses dois pinos aqui, eles vão encaixar aqui dentro. Aí você vem, ó, nessa posição. Você tá alinhado aqui, ó. Afasta mais um pouco. Vê se tá alinhado aqui com o botão. E vem devagar, encaixando. Faz um pouco de pressão porque o ar vai saindo. Aí vocês apertam bem. E agora é só apertar o parafuso. Finalizado. Essa pecinha que vai ficar aqui dentro. Então, agora nós vamos testar lá com a base dela para ver como ficou. Agora eu vou botar o leite aqui. Um toque ele fica vermelho e ele esquenta para fazer a espuma.
Show de bola aí, pessoal. Acabou de fazer leite cremosinho. Vamos aferir aqui a temperatura. 45 graus. E aí, ó. Aquela espuma. Responsa. Que só o aerocino faz.